Olá, eu sou Daniel Pulvesan, sou membro do Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens aqui da IBNU, e hoje vamos dar continuidade aqui ao nosso devocional sobre esse livro aqui do Timothy Keller, Nascimento, Casamento e Morte. Quero te convidar a dar uma olhadinha na nossa playlist do Ministério Integre, nosso canal aí da IBNU, que tem muito material que pode abençoar a sua vida. Nesse capítulo aqui que nós vamos falar hoje do Timothy Keller, desse livrinho do Timothy Keller, ele vai falar sobre o fim do casamento, porque é muito comum a gente ouvir por aí, né, que o fim do casamento é a morte. Até a gente ouve muito isso na cerimônia de casamento, né, que até que a morte o separe. Essa frase ela é muito utilizada. Só que assim, para a gente poder entender um pouco melhor o fim do casamento, se é que ele termina com a morte, a gente precisa considerar três coisas que o Timothy Keller enumera aqui no livro. São três coisas que são muito importantes para a gente entender essa questão. A primeira é sobre o relacionamento de intimidade do casal. A segunda é sobre o fim de tudo, o fim da história, né? E a terceira seria aí sobre a ressurreição, alguns aspectos importantes para a ressurreição. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Porque dentro do cristianismo, o casamento ele acaba sendo uma forma de nos preparar para uma união eterna. E o casamento ele é somente, digamos assim, uma ilustração. A gente poderia dizer que o casamento é como se fosse uma ilustração daquilo que a gente vai ter no nosso relacionamento com o Senhor. A gente percebe que a Bíblia apresenta em muitas passagens esse aspecto do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Então, do mesmo modo que no casamento você vai ter como fruto do relacionamento de intimidade do casal, você vai ter filhos, né? São os frutos do casamento, são os filhos. Nós também, como igreja, geramos frutos para Deus na nossa união com Cristo. E esses frutos eles podem ser vistos tanto nas nossas vidas, quanto na vida daquelas pessoas que estão à nossa volta, daquelas pessoas que são atingidas pelo amor de Cristo, pelo amor que a igreja acaba dispensando com essas pessoas. E do mesmo modo, né, que o relacionamento íntimo com o cônjuge, ele é um relacionamento de muita alegria, né, o exercício da sexualidade ele é algo muito prazeroso, é algo que é muito... O casal tem um momento de alegria juntos. No céu a gente vai ter com Cristo um momento infinitamente maior, infinitamente melhor e mais profundo de amor, de alegria, de prazer com o Senhor, né? E a melhor parte é que esse prazer vai durar eternamente, essa alegria vai durar eternamente. E a Bíblia ela menciona também um aspecto do relacionamento de intimidade que está muito relacionado com a fidelidade e com a união do casal. Porque dentro do relacionamento sexual você vai ter um momento em que ocorre uma intensificação da união daquele casal. E do mesmo modo, isso ilustra também a intensificação do nosso relacionamento com o Senhor. Quer dizer, esse tipo de relacionamento, essa forma de se relacionar, ela está muito relacionada com a fidelidade que nós temos com aquela pessoa. Porque acaba sendo um ato no qual existe uma profunda entrega, uma entrega total e completa de quem eu sou para o cônjuge. Então, esses aspectos são muito importantes da gente entender, de como a sexualidade, o relacionamento de intimidade do casal, eles ilustram para nós essa realidade celestial. Bom, e num certo sentido a gente também tem que considerar o fim da história. O que quer dizer isso? Que nós ainda não somos exatamente casados com o Senhor Jesus. Por quê? Lá no Apocalipse, a gente vai ler no capítulo 19, verso 7, que a gente ainda vai participar de um banquete de casamento do Cordeiro, e é nesse banquete que nós iremos nos casar com Jesus. E é interessante porque o Gênesis ele se inicia com um casamento, uma união que Deus institui ali. Então, o Gênesis inicia com esse casamento. Só que esse casamento, de uma certa forma, num certo aspecto, ele acaba não funcionando como Deus gostaria que funcionasse. Por quê? Porque Adão ele não vai suprir a necessidade que Eva tem. Quer dizer, aquela necessidade de estar perto e de
suprir aquela necessidade que ela tinha naquele momento, e por causa disso acabou que a humanidade caiu em pecado. Então a gente percebe que esse defeito, essa falha humana, ela acabou resultando no pecado. Só que com o casamento entre Cristo e a igreja, a questão ela funciona de outra forma, porque Jesus Cristo, ele já supre todas as nossas necessidades. E além disso, os filhos que a gente gera, quer dizer, os frutos que a gente gera na nossa união com Cristo, são uma geração de filhos que são completamente e totalmente para Deus. Então, a nossa união perfeita com Cristo, ela nos cobre de todo pecado, e isso também se reflete nas vestimentas do dia do casamento. Por quê? Todo casamento você vai ver o noivo super bem arrumado, a noiva com aquele vestido maravilhoso, né? Os dois se olhando daquele jeito, que é uma forma muito, muito bonita, muito gostosa de se presenciar, né? O olhar do noivo, o olhar da noiva é algo fantástico numa cerimônia de casamento, e os dois vestidos com a sua melhor roupa, quer dizer, eles estão expressando aquilo que o Timothy Keller ele vai mencionar no livro como sendo a sua melhor versão, né? Então eles querem estar ali com a sua melhor aparência. E do mesmo modo, Jesus ele providencia para nós vestimentas que são aquelas vestimentas brancas que a Bíblia vai mencionar, né? As vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, vestes sem mancha, sem mácula, significando aí que nós estaremos limpos de todo o pecado, né? Então, a gente percebe aqui nessa analogia, ou melhor, nessa figura, nessa imagem que a Bíblia vai nos providenciar ali no livro do Apocalipse, que Cristo ele é o noivo perfeito. Quer dizer, essa história de que eu tenho que encontrar a pessoa perfeita, eu tenho que encontrar... Não, a única pessoa perfeita com a qual você poderia se casar é com o Senhor Jesus. Nós só podemos encontrar perfeição no Senhor Jesus. Bem, e o fim do casamento? Como é que funciona isso? Bom, lá no capítulo 22, versos 23 a 33 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, a gente vai ver uma história na qual os saduceus, que era um grupo religioso na época de Jesus, eles não criam na ressurreição. Então eles chegam para Jesus e eles estão meio que provocando Jesus nessa ocasião, né? E aí eles perguntam se uma mulher ela teve 7 maridos e morreu um, depois morreu o outro, enfim, ela se casou 7 vezes durante a sua vida, e aí eles perguntam de qual marido ela seria esposa lá no céu. E Jesus ele responde de uma forma muito interessante, porque ele diz que no céu não se casam nem se dão em casamento. E aí algumas pessoas vão ler esse texto e vão chegar à conclusão de que não, de que no céu nós não estaremos casados e nós não teremos relacionamento com o cônjuge e tal, mas não é isso que o texto bíblico está dizendo. Porque a melhor forma da gente entender essa passagem é considerando que Jesus ele estava na realidade mostrando para os saduceus que a ressurreição ela é um fato, é uma realidade. Tanto é que Jesus ele vai falar que o nosso Deus ele não é Deus de mortos, mas ele é Deus de vivos. Tanto é que ele fala: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E não eu fui ou eu era o Deus de Abraão. Ele diz eu sou, quer dizer, ele continua sendo. E isso acaba trazendo para nós uma interpretação de que, de fato, Abraão, Isaac e Jacó, eles estão com o Senhor. E eles não estão mortos, eles estão na presença de Deus, né? Então, porque Deus mantém esses homens, esses servos dele, ele mantém esses servos vivos e com ele, né? A presença dele. Então, o objetivo de Jesus ali era mostrar que a ressurreição é um fato. Só que a pergunta que fica e aí? No céu, a gente vai estar casado, a gente não vai? Como que funciona essa história? Bom, a gente pode entender, isso é muito fácil da gente entender, que no céu, qualquer tipo de relacionamento que a gente vai ter com qualquer pessoa lá, inclusive com o Senhor Jesus, não pode ser um relacionamento menos do que o casamento. Não pode ser um relacionamento menor ou de menor intensidade do que um casamento. Porque lá no céu nós iremos nos conhecer profundamente em amor, no amor de Cristo. Nesse sentido,
É evidente que no dia da ressurreição nós iremos presenciar o nosso cônjuge, o que nós passamos na nossa vida, nós iremos presenciar esse cônjuge ressuscitando, e com certeza nós ficaremos muito felizes, muito alegres de olhar o nosso cônjuge e perceber que agora ele está sem defeito, ele está sem possibilidade de pecado, está completamente livre da corrupção que havia neste mundo. Então, a gente vai poder se alegrar junto com o nosso cônjuge na presença do Senhor eternamente, de modo que é evidente que nós estaremos ao lado dessas pessoas. Jesus, por exemplo, quando ele ressuscitou, ele não deixou de ser amigo dos discípulos, tanto é que ele foi lá no caminho de Emaús. Timóteo quer dar esse exemplo, né? Ele foi lá no caminho de Emaús, ele foi lá acompanhar os discípulos naquela pesca, na última pesca lá no Evangelho de João. Quer dizer, a gente vai ter uma série de acontecimentos que demonstram que Jesus ele não deixou de ser quem ele era. Ele continuou sendo Jesus, o amigo dos discípulos, o companheiro dos discípulos. Isso é maravilhoso, porque nós estaremos juntos com essas pessoas que nós acompanhamos durante a nossa vida aqui na Terra. Então é maravilhoso a gente pensar dessa forma. Então, na realidade, o fim do casamento aqui na Terra, ele acaba sendo a porta de entrada para aquele banquete que nós teremos com o Cordeiro, com Cristo, no dia da ressurreição, no dia das bodas do Cordeiro, nós entraremos nessa vida eterna e estaremos unidos com o nosso cônjuge, com a pessoa com quem você se casa, você se casará ou que você já se casou. Nós estaremos unidos com essa pessoa de formas que são impossíveis até da gente imaginar aqui nessa vida, aqui nesse mundo, dessa forma que nós vivemos hoje, digamos assim, incompleta e imperfeita. Então, o que nós podemos fazer é aguardar esse dia com muita expectativa, com grande expectativa no nosso coração. Bom, essa é a reflexão de hoje. Eu te convido aí mais uma vez a dar uma olhadinha na nossa playlist e checar, dar uma olhadinha nos outros vídeos, ver os vídeos da semana que vem. Que Deus abençoe a sua vida.